Galera, bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Nunes de Castro, professor de História e escritor do Brasil Cão. Deixa eu até pegar meu livro aqui, ó, escritor de O Brasil Cão. Pedir para vocês deixarem o seu like, curtir o sininho, ativar o canal, se inscrever, e deixar seu comentário. Ontem a gente não pôde fazer a live, teve um problema. Acho que é a primeira live que a gente não consegue fazer. Tivemos um problema aí por conta da chuva, choveu pra caramba no Rio de Janeiro. Então, eu estou pedindo para vocês deixarem o seu like. A programação continua, tem a nossa análise semanal. Quinta-feira que vem vai ter live, tudo certinho. Domingo nós teremos entretenimento de geopolítica, enfim. Então, mais uma vez, pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e vamos que vamos lá. Título da live, título do vídeo. Qual é a grande jogada da China no Oriente Médio? O que a China está pretendendo com isso? Bom, com o que está acontecendo. Bom, como vocês estão acompanhando, o ataque dos Estados Unidos ao Oriente Médio é iminente. A gente ia falar isso na live e a gente vai deixar para falar semana que vem, se não houver um ataque até lá. Mas o que a China está pretendendo com isso? Isso era uma coisa que eu já ia falar na live, mas deixei para falar aqui na live semanal. Como eu disse, não teve live, mas vamos lá. A grande jogada da China, a meu ver, é colocar... Primeiro que a China está, sim, sustentando o Irã. Tá? O regime do Irã. A China está fornecendo armamento, a China está oferecendo defesa, a China está oferecendo tecnologia. Muito do que o Irã está desenvolvendo em relação à inteligência artificial, a fazer esses memes, que eles estão fazendo em relação ao protesto, memes que eu digo, memes assim, propagandas, memes não propagandas convincentes que o protesto está esvaziado e não está. Tudo isso tem dedo chinês, um pouco da Rússia, mas principalmente China. E aí eu pergunto, essa que é a grande pergunta, o que a China pretende com o Oriente Médio? O que a China está pretendendo manter assim? Bom, a China quer que os Estados Unidos se envolva mesmo num confronto, tá? E isso é uma coisa que está sendo avaliado. É uma coisa que pegou muito mal para Israel, foi esse fortalecimento da China em relação ao Irã, e quer que se envolva para gastar dinheiro. Um dos motivos é gastar dinheiro. Esse movimento do Gerald Ford, do porta-aviões, indo para o Oriente Médio, uma guerra custa caro, Então, essas coisas custam muito caro para os Estados Unidos. Então, quanto mais tempo durar, mais os Estados Unidos estiver envolvido num conflito ali com o Irã, quanto mais tempo tiver uma coisa, como é que eu vou dizer, quanto mais tempo tiver os Estados Unidos paralisado, vamos botar assim, nessa questão do Irã, porque, como eu já falei, o Irã não é a Venezuela, eles têm como se defender, pode criar uma convulsão no Oriente Médio. Quanto mais tiver os Estados Unidos focados, melhor para a China, porque a China acaba tendo outros movimentos, principalmente na África, que a gente está vendo, e que tiram um pouco o foco dos Estados Unidos, ou seja, ela acaba, por exemplo, trabalhando mais em tecnologia da inteligência artificial, ela acaba e desgastando os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando ele entra em guerra, quando ele está num conflito, ele fica, teoricamente, paralisado, focado naquele conflito. Então, isso divide mais força. A China, com relação a Taiwan, a presença americana no Pacífico é uma coisa que incomoda a China. Então, quanto mais os Estados Unidos estiver envolvido nessa questão do Oriente Médio, melhor para a China. O ideal para a China é que se mantenha o regime do Irã. Mas, caso não se mantenha, que essa situação dure bastante. E é o que a China está querendo. A China está querendo fortalecer o Irã, sabe? Não para salvá-lo, especificamente. A China, acho que tem total consciência de que os Estados Unidos e Israel conseguem derrubar o regime, mas para mantê-los ocupados, sabe? Mantê-los ocupados o máximo de tempo possível enquanto ela vai jogando as suas pecinhas, jogando o seu xadrez global, principalmente olhando para a África, olhando para Taiwan, olhando para vários outros locais. Uma outra coisa também importante é que a questão entre Rússia e Irã tem um fator forte, que é o porto de águas quentes da Síria e o porto de águas quentes que há no Irã. Isso para a Rússia é muito caro. Isso pode também ter interferências, caso o regime caia, ter interferência na guerra da Rússia e Ucrânia. Por isso que China e Irã, China, Rússia e Irã têm essa parceria, e eles não estão totalmente alheios como ficaram com relação à Venezuela. Eles estão ali fortalecendo. A China para manter os Estados Unidos focado, determinado a derrubar o regime, e Israel também, paralisados, enquanto ela vai mexendo nos seus pauzinhos, em outras jogadas do tabuleiro, e a Rússia para manter os seus portos de água quente. Então, essa questão com os Estados Unidos, essa crise entre Irã, Israel e Estados Unidos, está longe de terminar, e há movimentos, sim, nos bastidores, como eu falei,
da China, né, da Rússia, para que essa situação perdure, que a situação fique mais tempo do que tem que ser. E, sim, o regime do Irã não é como, né, o da Venezuela. Né? Até porque, por exemplo, saiu uma notícia, isso aí eu ia falar na live, mas já comentando aqui, que o Trump já deixou 100 ordens decretadas sobre o Irã, caso, né, ele seja assassinado. A gente vai falar isso na próxima live, assim. Pode parecer meio bravata do Trump, mas não é. O Irã tem muita gente infiltrada no Irã, tem agentes infiltrados no Irã, tem várias proxies no Oriente Médio e tem muita gente infiltrada no próprio Estados Unidos. É um jogo bruto sendo jogado. Então, o Irã não é moleza, sabe? A guarda revolucionária do Irã não é essa coisa fraca, não é frágil, não. É complicado, sim. Você tem aí no Hezbollah, que está voltando para o Irã para proteger. A situação é difícil. E aí que eu repito, a grande jogada da China é que isso perdure mais tempo. Que ela fique ali, que fique perdurando, os Estados Unidos tentando controlar e já tentando controlar, e ela vai mexendo os pauzinhos dela no xadrez global, beleza? Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Quinta-feira terá live, nós teremos domingo entretenimento de geopolítica. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu!